Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome poderoso de Jesus Cristo que haverá avanço sobrenatural na nossa vida. Oramos por proteção, por livramento, por direção. Oramos para que o nosso Deus abra grandes portas, nos dê grandes oportunidades e afaste de nós, Pai, tudo aquilo que é uma distração, tudo aquilo que é para perda, tudo aquilo que vem em oposição a nós, ao nosso propósito, ao desígnio que o Senhor tem para a nossa vida. Guarda, Senhor, nosso cônjuge, guarda nossos filhos, afasta brigas, confusões, tristeza, angústias de dentro da nossa casa. Oramos também para que o Senhor fortaleça a nossa saúde, fortaleça nosso ânimo, nos capacite. E pessoas, Pai, que estão em situações difíceis, que não sabem como lidar, como resolver esse problema, meu Deus, abre a eles uma porta de escape. Eu oro em nome de Jesus para que haja intervenções do céu. Estamos hoje, ó Deus, no 4º dia do nosso propósito de oração, de jejum, e estamos crendo no impossível. Estamos nos preparando, ó Deus, para aquilo que o Senhor está para fazer nas nossas vidas. Por isso, nos mantemos firmes, nos mantemos animados e confiantes naquilo que o Senhor tem reservado para nós. Libera das tuas bênçãos, Pai. Libera do teu poder, Pai, no nome de Jesus, sobre cada vida, sobre cada família, é o que eu peço a Ti. Graças te dou, Espírito Santo, graças te dou. Seja bem-vindo aqui, em o nome de Jesus, nessa oração. Amém. Deus te abençoe, Deus guarde a tua vida. Estamos no 4º dia, nessa noite, do propósito, e eu tenho uma palavra para você: não desanima, fica firme no propósito do Senhor. Eu creio que os ataques que enfrentamos muitas vezes na vida são sinais, os ataques são sinais de que estamos no caminho certo e que logo, logo iremos tomar posse de bênçãos que temos orado e que temos esperado da parte de Deus. Se você está enfrentando um ataque do inimigo, é porque Deus certamente está já lhe preparando para aquilo que você irá receber, aquilo que irá entrar na sua vida. Por isso, não desista, não desista. Deus tem uma grande porta para abrir na sua vida. Você crê? Então escreve aqui nos comentários: Deus abra uma grande porta para mim e para a minha casa. Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com você, uma palavra que Deus falou comigo. Alguém não gostará do que você está fazendo sempre. Guarde isso no seu coração. Eu sei que não é uma coisa fácil de se ouvir, mas nem todas as pessoas vão gostar daquilo que você está fazendo. A gente pensa, sabe, que pelas pessoas que estão na nossa volta, que todo mundo está de acordo conosco, e às vezes não é. É por isso que nós precisamos estar sempre em oração, para podermos resistir a ataques que nós não esperamos. Poder resistir também à inveja, à maldade, às contrariedades da vida e termos vitória. Eu quero que você leia comigo uma passagem que está em Esdras capítulo 3, do verso 10 em diante. Toda vez que você estiver, sabe, no propósito de Deus, você vai atrair ataques. Querendo ou não, atrai ataques. E atrai por causa do lugar que Deus te colocou ou do lugar que Deus vai te levar. Isso sempre aconteceu. Quando Jesus nasceu, quando Moisés nasceu,
Ou seja, sempre que há um libertador, sempre que há um propósito que está em andamento, sempre que há uma bênção grande a ser liberada, o inimigo, ele vai se levantar. E não é para você ter medo, mas é para você compreender que esses ataques, eles vêm por causa daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Eu creio e tenho defendido isso ao longo dos anos, que o nosso adversário, ele não é, como a Bíblia diz, onisciente, ele não sabe todas as coisas, ele não tem como saber o que eu estou pensando, mas ele percebe as movimentações divinas ao nosso redor. Quando o céu está em movimento, você pode ter certeza que isso chama a atenção do inimigo. A Bíblia diz que Jesus, depois dele ter se batizado, ele ficou por um tempo no deserto, orando e jejuando, se consagrando para o início do seu ministério. E diz que ali o diabo veio para tentá-lo. Por quê? Porque houve movimentação do céu em torno de Jesus. Então o inferno, ele consegue perceber quando existe essa movimentação do céu. Nós estamos orando aqui, nós estamos jejuando, nós estamos buscando a Deus, nós estamos andando no caminho que o Senhor tem para a nossa vida. Então, o que nós devemos esperar? Você acha que nós devemos esperar flores e esperar, com que o banquete seja totalmente silencioso, que só haja alegria e que não haja nenhum tipo de alteração? Não. Sempre que você estiver para entrar em uma terra prometida, haverá guerra espiritual. Mas escute essa palavra de Esdras capítulo 3, do 10 em diante, que diz: Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Sobre Israel, e todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor, pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Na fundação do templo, tinha gente que chorava e tinha gente que se alegrava. Olha que forte essa palavra. Enquanto vai ter uns que vão se alegrar com você, vai ter outros que vão chorar. Enquanto vai ter uns que vão saltar de alegria, vai ter outros que vão ranger de ódio e de raiva por aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Então, você tem que lembrar de algumas coisas quando você estiver debaixo de ataque, debaixo de períodos de ataque pessoal. Primeira coisa é, saiba que alguém ficará infeliz com seu progresso. Muitas pessoas sempre ficam infelizes. Sempre ficam. Elas não querem saber do que Deus falou com você. Elas querem, muitas vezes, estar no seu lugar e ter aquilo que você tem, ou aquilo que você está conquistando. A gente não quer abrir os olhos para isso, mas essa é uma grande verdade. Tem gente que fica triste quando uma mulher anuncia a gravidez. Tem gente que fica triste quando alguém compra uma casa nova, porque ele não conseguiu comprar uma casa também. Tem gente que fica triste quando mudanças boas estão acontecendo na sua vida. Tem sempre os que se alegram e os que choram. Então essa é uma verdade. A Bíblia nos diz em Esdras capítulo 4, olha o que aconteceu aqui no verso 23 e 24. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém aos judeus e os impediram à força de braço e com violência,
Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém e cessou até o ano 2º do reino de Dario, rei da Pérsia. Cartas foram escritas, acusações foram aceitas, porque algo bom estava acontecendo. Então a oposição sempre haverá. A oposição sempre haverá. E como que nós vamos vencer a oposição espiritual? Como que nós vamos vencer a oposição da inveja? Como que nós vamos vencer a oposição dos invejosos? Senão em Deus. E entender que isso faz parte da nossa vida. Às vezes a gente não quer lutar. Às vezes você não quer pegar um advogado. Às vezes você não quer, ter que lidar com problemas, lidar com fofocas, lidar com críticos, lidar com a deslealdade, lidar com a ingratidão. Tem coisas que às vezes a gente não quer lidar. Mas é fundamental. A Bíblia diz aqui que uma coisa boa estava acontecendo e ao mesmo tempo estavam tentando parar essa coisa boa que estava acontecendo. Enquanto estivermos aqui nesse mundo e estivermos andando na luz, nós enfrentaremos oposição das trevas para tentar nos parar. E se você não está enfrentando oposição, é porque talvez sua luz não está brilhando tanto quanto deveria. Porque aonde a luz brilha, existe oposição. Eu pensei por um período da minha vida que eu tinha que manter a paz com tudo e manter a paz com todos. E a Bíblia diz, bem-aventurados os pacificadores, porque existe promessa para eles. Mas ao mesmo tempo, hoje eu vejo que é impossível você ter paz com todo mundo. É impossível. Por quê? Porque nós vivemos num mundo onde as pessoas, existe um sistema, e nesse sistema, quem tem é criticado por quem não tem, quem faz é criticado por quem não faz, e quando você anda na luz, as trevas se incomodam de você estar na luz. Então, você pode ser uma ótima pessoa, você pode ter um coração, do tamanho do Brasil. E saiba que mesmo assim, você vai ter críticos, você vai ter contrários, você vai ter oposição. A segunda coisa, lembre-se de que você é um campeão e não um perdedor. Essa frase, eu acordei com ela hoje. Lembre-se que você é um campeão e não um perdedor. Campeões constroem sonhos. Perdedores criticam os seus sonhos e o que você está construindo. Então olha a diferença aí. De um campeão para um perdedor. Algumas pessoas, eu vou ser muito sincero por aquilo que eu tenho visto ao longo dos anos. Gente invejosa poderia ter muito mais do que tem se corresse a sua própria carreira. Conheço muita gente que tem potencial, tem recurso, é talentoso demais, mas é invejoso. E um detalhe, o invejoso, você conhece ele pela forma como ele fala daqueles que estão melhor do que ele. É assim que você conhece um invejoso. Então lembre-se, campeões estão construindo sonhos, perdedores estão criticando o que você constrói e criticando os seus sonhos. Uma outra verdade, invista suas palavras, sua energia, sempre criando novos objetivos e sonhos. Perdedores investem suas palavras e seu trabalho na destruição dos propósitos dos outros. Aqui nessa passagem que nós lemos de Esdras, pensa comigo, o que eles tinham que se meter naquilo que estava sendo feito de bom? Mas tem gente que gasta energia só para desfazer o que é bom.
Tem gente que gasta energia para fechar uma porta para você. Tem gente que gasta energia para te prejudicar, para te criticar, para fazer algo mal contra você. Então nós vemos que a diferença dos campeões e dos perdedores é gritante. Agora, qual o lado que nós estamos? Daqueles que estão tentando construir algo para Deus, algo para a glória de Deus? Será que estamos trabalhando naquilo que Deus colocou no nosso caminho? Ou trabalhamos só em prol, sabe, de destruir os outros, de incomodar a vida dos outros, de perturbar a vida dos outros? Eu tenho para mim e tenho feito isso. Se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Mas jamais eu vou te atrapalhar. Eu digo isso para as pessoas, inclusive para aqueles que estão em meu entorno. Eu jamais vou querer ser, sabe, alguém que impeça o crescimento de outra pessoa, porque eu tive muita dificuldade para crescer. Cresci com a ajuda de Deus, com a força de Deus, sabe, com as bênçãos de Deus na minha vida. Mas eu sei como que funciona, sabe, o mundo que nós vivemos. O mundo que nós vivemos por ele mesmo. As oportunidades são muito escassas. As oportunidades são para poucos. E ainda que haja uma grande rotatividade no mundo que nós vivemos, existe também uma oposição espiritual que você tem que lutar. Então, mesmo que as oportunidades estejam sempre surgindo, você também luta contra algo espiritual. É por isso que você precisa estar sempre fortalecido em Deus, para não perder essas oportunidades que aparecem. Agora, olha essa verdade. Reconheça que aquilo que o faz chorar pode causar raiva aos outros. Neemias chorou pela condição de Jerusalém e desejou fazer alguma coisa para ajudar, para reconstruir, para mudar a realidade. Só que isso levantou, a Bíblia diz, pessoas contra o projeto de Neemias. Então, Neemias estava para reconstruir os muros e levantou gente que ele talvez, sabe, nem imaginava que poderia se levantar contra ele. Tem gente que o diabo coloca um sentimento contrário dentro do coração para lutar contra uma coisa boa que você está fazendo. Então, o que te faz chorar, o que te faz, sabe, se empenhar para ajudar, para levantar, para ser um amparo, mesmo que não seja para você, isso já incomoda outros, porque eles gostariam de ter tido a ideia que você teve. Eles gostariam de estar envolvidos no que você está envolvido. Quando o seu propósito desperta dentro de você, seu adversário desperta contra você. E isso aconteceu com Neemias. Sabe, quando Neemias estava só servindo o rei, ele não tinha muitos inimigos. Mas foi só o tempo dele dizer: eu vou reconstruir os muros de Jerusalém. Foi só ele dizer: eu vou fazer algo para Deus. Eu vou fazer algo por um propósito maior. Pronto. Aí levantou Sambalate, Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, porque todos eles queriam se opor ao que Neemias estava fazendo. Eu vou dizer uma coisa para você: tem gente que quer você calado, parado, travado, porque eles querem que você esteja na mesma condição deles. Ou seja, sabe aquela condição de limitação? Tem gente que não quer que você cresça. Tem gente que não quer que você avance. Eu ouço e não é de hoje. Eu faço uma escola de profetas e daí a pessoa tem o desejo de participar da escola para aprender a ouvir a voz de Deus. Tem sempre um para dizer assim: não, você não precisa disso. Por que você vai sair da sua casa? Deus está em todos os lugares. Eu vou dizer uma coisa para você aqui nesse mundo. Tem gente que quer que você fique travado que nem ela está. Então você se levanta para fazer alguma coisa e ela te puxa de novo e diz: não, você não precisa disso, fica aqui. Fica que nem eu, fica que nem eu. Ei, alguns de nós Deus chamou para se movimentar. Alguns de nós Deus chamou,
sabe, para coisas maiores. E você não pode ficar aonde eles querem que você fique. E você vai ter que entender isso. Existe uma oposição ao teu propósito, uma oposição ao teu destino. Então sempre vai haver oposição quando Deus te levantar por dentro. Deus te levantou para fazer algo, o diabo vai levantar alguém contra você, porque Deus está te levantando para algo. Entende isso? Isso é muito sério, mas é muito verdadeiro também. Por isso, ore, confesse, chore, se derrame diante de Deus, para que você possa vencer as oposições que vêm contra você. E jejue também, assim como Esdras jejuou, pelo propósito que Deus deu oportunidade dele estar. Há momentos que o jejum e a oração vão ter que ser as ferramentas aliadas para você poder vencer essa oposição que se levantou contra a sua vida. Por isso, esteja em alerta. Como Jesus disse, vigie e ore para que você não entre em tentação. Não deixe o diabo tirar algo que foi Deus que te deu. Levante-se em nome de Jesus. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Antes disso, quero dar um testemunho que eu recebi. O testemunho é da Tayene e ela escreveu assim: eu venho contar o meu testemunho para a honra e glória de Deus. Em fevereiro sofri um acidente, escorreguei em uma cachoeira e fraturei a coluna cervical e a escápula. Sentia dor o tempo inteiro sem cessar, fazendo vários tipos de tratamento, mas a dor que irradiava para o braço direito permanecia. Participei de todas as campanhas e sempre que o Senhor falava sobre cura na coluna, eu recebia aquela palavra com fé. Um médico sugeriu uma cirurgia pela garganta com um corte até a coluna para trocar um disco por uma prótese. Eu acreditei que o meu Deus muda diagnósticos. Entrei firme em oração e logo na semana seguinte, o Senhor iniciou uma campanha orando por alguém com problema na coluna. Ele disse que sentia de orar ainda mais por isso e para a honra e glória de Deus estou curada e já voltei às minhas atividades normais. Antes eu não conseguia lavar o ombro nem o cabelo durante o banho. Dormia por meses em uma só posição. Hoje estou de volta ao trabalho, muito feliz e grata. Obrigado pelas orações. Deus é fiel. Então, para você ver, em todas as coisas, o Espírito Santo tem um propósito. Quando Ele dirige, Ele tem um propósito. Deus me dirigiu a estar amanhã em Passo Fundo, estar sábado em Panambi, estar domingo em Santa Maria. Eu estou em obediência ao Senhor. Não entendo certas coisas, porque a minha rotina, sabe, ela é muito intensa. Eu não entendo, mas eu obedeço, porque eu sei que o Espírito Santo tem as melhores intenções comigo e com você. Por isso, eu tenho um recado para cada um que ora comigo aqui todos os dias, às 6 da manhã, às 18 horas. Não abra mão do seu tempo de oração por nada. Deus está fazendo uma grande obra na sua vida. Não quebre esse propósito de oração e de jejum. Amém? Quero também falar do meu novo livro, Café com Jesus. Inclusive vou estar levando para esses 3 dias de evento, com a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Você pode adquirir o nosso livro através do nosso site www.viniciusiracete.com.br. Você é nosso convidado. Olha só que lindo esse livro. Vai te abençoar, vai dar direção para a tua vida, vai ser uma bênção para você. E lembre-se, primeiro leia a sua Bíblia, para depois ler o devocional. Nós temos que ler primeiro a nossa Bíblia antes de ler qualquer livro, antes de fazer qualquer outra coisa, tá bom? Café com Jesus vai ser uma bênção aí na tua vida, em nome de Jesus. E olha, preste atenção, é muito importante isso. Nós vamos ter uma conferência chamada A Cura. Vão ser 2 dias. Vai estar comigo o Thiago Brunet, pastor Mac Anderson e outros convidados. E eu gostaria muito que você participasse. É exclusivo para quem é aluno da Academia Quindo Global. O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site. Não perca essa oportunidade, serão 2 dias de evento, onde nós vamos falar sobre
vencer as crenças limitantes, como vencer as crenças que nos limitam, como vencer as crenças que estão de alguma maneira travando a nossa vida e nos impedindo de crescer e de prosperar. Por isso, eu convido você a participar e se tornar também aluno da nossa academia. Vai ser segunda e terça de noite, vai ficar gravado, você vai ter, quem é aluno da academia vai ficar ali em tempo indeterminado na academia, né? Porque todos os nossos eventos dentro da academia ficam gravados ali. Então é uma oportunidade para você. Amém? Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te pedimos, nos abra uma grande porta, no nome de Jesus Cristo. Oramos e pedimos a proteção do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre nossos filhos. Oramos, Pai, para que toda oposição espiritual a nós, toda maldade, tudo aquilo, Senhor, que vem da parte do homem, tudo aquilo que é diabólico, nós quebramos no poder e na autoridade de Jesus Cristo agora. Apresentamos a Ti toda a injustiça, apresentamos a Ti as palavras ruins, a maldade, as contrariedades, todo tipo de oposição, de forma direta ou indireta, e pedimos a bênção do Senhor sobre nós. Senhor, a Tua palavra diz, preparas uma mesa. Na presença dos nossos adversários, o nosso cálice transborda. Confiamos em Ti, dependemos de Ti, esperamos em Ti. Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o árrimo da nossa sorte. Invocamos o nome poderoso de Jesus Cristo. Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, aquele que veio em carne, que morreu na cruz, que ressuscitou e está vivo para a glória de Deus. E também pedimos a ajuda do doce Espírito Santo para nos auxiliar. Pedimos a ajuda do Espírito Santo para ser um parceiro na nossa caminhada. Pedimos ao Espírito Santo, fale conosco. Espírito Santo de Deus, nos revele, nos mostre, nos dirija e que todas as coisas sejam dirigidas por Ti, amado Espírito Santo. Apresento essa vida diante de Ti e eu peço um milagre, Senhor. Eu peço uma grande porta, mais uma vez. Uma grande porta, uma grande oportunidade em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Se você recebeu essa palavra, essa oração, compartilhe agora com 8 pessoas. Que Deus te abençoe, Deus siga te abençoando em nome de Jesus Cristo. Até mais e que Deus os guarde. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome poderoso e bendito de Jesus Cristo. Profetizamos vida,
profetizamos paz, profetizamos proteção de Deus e que Deus nos abra as grandes portas. Oramos por livramento do Senhor, oramos por milagres, oramos por avivamento, oramos por cumprimento de promessas. E te pedimos, doce Espírito Santo, seja presente aqui nessa oração e leve embora toda a perturbação, leve embora a angústia, leve embora a insônia, leve embora tudo aquilo que traz conflitos dentro desta casa ou até mesmo na mente dessa pessoa. Afasta os maus pensamentos, afasta aquilo que perturba no nome de Jesus Cristo e pedimos a bênção do Senhor. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Nessa noite eu quero compartilhar uma palavra que vai dar um norte para você. Uma palavra de vida. Uma palavra aonde vai tirar pessoas de lugares escorregadios e de lugares perigosos. E eu quero começar essa oração de hoje glorificando o nome do Senhor por aquilo que Ele tem feito aqui no nosso meio, exatamente. Esse propósito de oração e jejum está movimentando coisas grandiosas. E olha esse testemunho que eu recebi da Eni. Ela escreveu assim: sou do Mato Grosso e faço a oração todos os dias. Veio testemunhar que meu esposo Valdir passou por várias lutas em busca do tratamento para o coração. Depois de consultar vários médicos e não poder fazer esforço físico ontem, na última consulta com o cardio, recebemos a notícia de que ele está curado. Graças a Deus. Estou firme, gratidão. Deus abençoe o Senhor e a sua família. Aquilo que nós não conseguimos fazer, Deus faz. Aquilo que não está ao nosso alcance, o céu tem ajuda. Entende isso? Aquilo que não está ao meu alcance, o céu tem ajuda. Escreve aqui nos comentários: o céu tem ajuda. Glória a Deus. Amém? E também libere a frase profética que nós estamos declarando aqui todos os dias. Escreva aí: Deus vai me abrir uma grande porta. Amém? Deus vai me abrir uma grande porta, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com você hoje: a sabedoria de Deus também nos protege. Em Provérbios capítulo 8, verso 14 e 15 diz assim: meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Glória a Deus. Olha o poder da sabedoria que vem de Deus. Não a sabedoria que você busca aqui na terra, mas a sabedoria que vem do alto, que só o céu é detentor desse poder, dessa fonte maravilhosa, é a sabedoria celestial, é a ajuda do céu para resolver problemas humanos, problemas também de ordem espiritual. A primeira coisa que nós temos que entender é que a sabedoria, ela nos protege. Então entenda, a privacidade protege a bênção. Guarde isso. A privacidade protege a bênção. Toda pessoa que abre demais a sua vida, ela terá problemas. Toda pessoa, toda. Se a nossa vida fosse totalmente pública, arruinaria com o nosso destino. Você pode olhar, toda pessoa que abre completamente a sua vida, mais cedo ou mais tarde, ela está com a vida quebrada. Ela está com a vida destruída, porque ninguém aguenta estar com a sua vida totalmente pública. A privacidade protege a bênção. Tem coisas que são conversadas dentro de casa que não podem sair para fora. Tem negócios que estão acontecendo que não podem sair para fora. Tem certas coisas
que você está lidando que não podem sair para fora. Às vezes você está lidando com um problema com um filho seu. Como é que vai sair para fora? A privacidade protege a bênção. As pessoas não têm que saber de tudo. As pessoas não precisam ter o conhecimento de tudo. Deus deu uma vida para cada um e cada um conduz da maneira que acha que tem que conduzir. Mas eu acredito que a privacidade protege a bênção. A Bíblia fala muito sobre o silêncio, que o silêncio é o idioma dos sábios. Tem tanta coisa que se as pessoas começarem a ouvir a respeito da sua vida, isso vai trazer problemas para você. Então tem muita gente que fica sabendo da sua vida, que fica sabendo dos seus negócios, e isso tudo vai gerando problemas para você. Nós sabemos que o mal da inveja é fazer com que o invejoso ele lhe prejudique. E nós sabemos que as pessoas elas vão aproveitar as oportunidades que vão aparecendo para elas. E se elas verem uma pontinha de oportunidade naquilo que você está abrindo, publicando, elas vão querer segurar aquilo que pertence a você. Você já ouviu aquele ditado? O que ninguém sabe, ninguém estraga? Tenho certeza que se você preservar certas coisas na sua vida, o inimigo não vai roubar a tua bênção, pessoas não vão atrapalhar os teus negócios, gente intrometida não vai dar pitaco na sua vida, tentando muitas vezes, lançar uma condenação, uma acusação, uma pressão em cima de você. Então, a privacidade protege a bênção. A segunda coisa, e a sabedoria me protege, porque ela me ensina o caminho do perdão, ela me ensina a não ficar ofendido. Quantas vezes você lê Provérbios e a Bíblia fala que a ofensa, ela se abriga no seio dos tolos. Ficar ofendido não é sabedoria, é tolice. É por isso que perdoar não é um favor para eles que te ofenderam. É uma cura para você. Perdoar não é um favor que eu estou fazendo para o outro, é uma cura para mim. Porque se eu ficar remoendo o que fizeram para mim, a rejeição que eu sofri, a vergonha que eu passei, a dor do abandono, a deslealdade, a traição, o desgosto, se eu começar a ficar em volta desse mundo de ofensa, eu vou ficar doente? Então é importante eu perdoar. E perdoando, eu não estou fazendo um favor para os outros. Eu estou curando a mim mesmo. É por isso que você não pode ficar guardando essas ofensas dentro de você. Tudo que fizeram para você. Você imagina a sua alma, ela é um depósito interior. Quando você mantém a ofensa em você, você vai acumulando de lixo, você vai acumulando de podridão o seu interior. E isso não vai fazer bem para você. Ao contrário, os efeitos disso são muito rápidos, eles aceleram. Então eu acredito que eu tenho que perdoar. Eu tenho que, relevar certas coisas, eu tenho que aprender a entregar para Deus, eu tenho que confiar na justiça divina, eu não posso ficar com aquilo martelando na minha cabeça. Tem gente que fica com as coisas martelando na sua cabeça e aquilo ali fica tomando conta dela, até ela tomar uma decisão errada, até ela, ofender alguém, machucar alguém, até ela destruir alguém. Por quê? Porque ela não conseguiu tirar aquilo de dentro dela. Aquele depósito, ele foi criando, uma crosta, e ele foi abrindo as portas para que demônios entrassem. E é bem como a minha esposa estava falando para mim ontem. Olha o que aconteceu, ela foi no supermercado
foi fazer a compra da semana e ela chegou no caixa, ela chegou no caixa do supermercado e estava ali, tranquila. Estava sozinha fazendo as compras, eram 7 horas da manhã, tinha acabado de deixar as crianças no colégio. Daí um homem que estava atrás começou a resmungar. Para que comprar tanta coisa? Ou seja, ele estava apressado. Só que tinha outros caixas, sabe? E a minha esposa viu que ele estava pressionando e ele queria passar por aquele caixa ali. Os outros caixas estavam vazios e ele estava ali. E a minha esposa disse que, sabe, teve que o mais rápido possível pagar e botar as coisas no carrinho e vir para casa. Tem pessoas que são usadas pelo mal. Tem pessoas, sabe, que já acordam pela manhã querendo descontar em alguém. Tem gente que já planeja o mal desde quando sai de casa. Por quê? Porque coloca coisa na cabeça. E quer complicar qualquer um que cruzar o caminho dele. Assim é tudo na vida. É por isso que você tem que aprender a perdoar. Para que esses sentimentos ruins não abram as portas para demônios entrarem e daqui a pouco começam a governar as suas ações. O mundo espiritual é assim, não se brinca com o mundo espiritual. A terceira coisa é, pare de levar tudo para o lado pessoal. Isso é sabedoria. Tem gente que leva tudo para o lado pessoal. Ou seja, não entende, sabe, que o mundo tem de tudo. E se eu levar tudo para o lado pessoal, se eu não ser uma pessoa capaz, sabe, de resolver os conflitos que aparecem no meu caminho, eu não paro em nada, eu não paro em lugar nenhum, eu não paro para trabalhar em lugar nenhum, eu não frequento os mesmos restaurantes. Sabe por quê? Porque levo tudo para o lado pessoal. Então, para mim, tudo é uma ofensa. Daí tem gente que não vai mais no mesmo supermercado, tem gente que não vai mais no mesmo restaurante, tem gente que passa saindo de uma empresa, indo para outra empresa, sai de uma igreja, vai para outra igreja, porque ela leva tudo para o lado pessoal. Ela leva tudo como uma ofensa para ela. Você tem que ter cuidado com essas coisas. Levar tudo para o lado pessoal vai impedir você, sabe, de viver coisas novas da parte de Deus. Porque Deus sabe, um espírito desgovernado é um perigo para o destino. Um espírito desgovernado. Então, o que Deus colocar na tua mão, se você for o tipo de pessoa que leva tudo para o lado pessoal e não sabe resolver esses conflitos que aparecem, como que Deus vai confiar a você coisas novas, oportunidades novas, se você leva tudo para o lado pessoal? Tudo é uma ofensa, tudo te machuca, tudo te dói, todo mundo está te injustiçando, todo mundo está fazendo mal para você. A pessoa que leva para o lado pessoal é a pessoa que mais perde bênçãos no caminho dela. Uma outra verdade é que a ajuda que muitas vezes nós não recebemos é a que mais nos ajuda. Eu vou repetir. A ajuda que não recebemos é a ajuda que mais nos ajuda. Há anos atrás, eu pedi, não me lembro se foi 3.000 emprestado para uma pessoa. E a pessoa disse para mim, não. E eu sabia que ela tinha condições de me emprestar. E essa pessoa disse para mim, não. E eu pensei, sabe de uma coisa? Eu nunca mais vou pedir dinheiro para ninguém. Peço para o banco, mas não peço mais para ninguém. Porque me senti naquele momento humilhado, sabe? Porque sempre fui de pagar as minhas contas. Nunca fui de dever nem uma agulha na esquina. Toda vez que eu pedi um dinheiro no banco, eu sempre paguei certinho e me esforçava, tirava muitas vezes, sabe, de mim, deixava de comprar roupa, ficava às vezes meses sem comprar roupa para poder pagar a prestação do banco. E aquilo ali eu me senti mal, mas eu tomei uma decisão, daquele dia em diante, nunca mais eu vou pedir dinheiro emprestado para ninguém.
Nunca mais. E depois, mais para frente, anos depois, Deus falou para mim que eu não iria mais pegar dinheiro. E isso, sabe, me ajudou de uma maneira a ter mais cuidado com aquilo que eu peço para as pessoas. Tanto que é muito difícil eu pedir qualquer coisa para alguém. Geralmente, quando eu peço um contato, né, uma conexão, ou eu ligo para alguém para receber algum amigo meu, é porque aquela pessoa, eu tenho algum crédito já com ela. Caso contrário, se eu não tenho crédito nenhum, eu não incomodo, eu não falo, eu fico na minha, eu espero Deus abrir a porta até eu poder avançar. Então, às vezes, na vida da gente, a ajuda que nós não recebemos é a que mais nos ajuda. Nos ajuda a ser mais dependentes de Deus, nos ajuda a nos posicionarmos diferente na vida e a fazermos as coisas de uma maneira também diferente. E para encerrar essa palavra, o outro lado da história, o tempo vai contar. Como assim? Tem coisas que você gostaria de dar uma resposta, certo? Às vezes fica coçando na língua aqui a vontade de dar uma resposta. Mas, se você tiver paciência e confiar na justiça de Deus, o tempo vai contar o outro lado da história. O tempo vai contar o que você queria fazer antecipadamente. No tempo, Deus mostra. Deus mostra quem é quem. Então, talvez hoje, sabe, lhe dê uma vontade de fazer algumas coisas, de abrir a boca e talvez de fazer justiça própria, e Deus diz para você: não, entrega isso para mim, porque o tempo vai contar o outro lado da história. O tempo vai contar o outro lado da história. Segura essa palavra como uma palavra profética na sua vida, uma palavra de Deus, uma palavra de direção, uma palavra para você ser guiado por Deus e, sabe, não tomar uma decisão que pode arruinar a tua vida hoje. Tem coisas que tem que colocar na mão de Deus, deixar o tempo revelar que você estava certo, revelar que você estava no caminho certo, na direção certa, e as pessoas se equivocaram e foram injustas com você. Amém? Você confia na justiça de Deus? Então escreve aqui nos comentários: eu confio na tua justiça, Senhor. A tua justiça é perfeita, ela não falha jamais. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. E quero também convidar você a conhecer o meu livro novo, Café com Jesus. Estou com a mão cansada de tanto livro que eu estou assinando. E eu tenho pedido para as pessoas paciência, porque talvez para a gente despachar os livros vai levar um pouco mais de tempo. Então pode o livro vir em 30 dias ou um pouquinho mais, tá? Porque até amanhã, meia-noite, quem pedir os nossos livros, tanto o Café com Jesus 1 quanto o Café com Jesus 2, eu vou assinar, vou rubricar e vou colocar um salmo que Deus colocar no meu coração. Tá? Vou colocar um salmo que Deus ministrar em mim. Eu estou fazendo isso, sabe, com todo livro que está cruzando. Todo livro. Eu estou buscando, sabe, colocar um salmo que Deus coloca no meu coração para aquela pessoa. Então, se você quiser adquirir nossos livros hoje mesmo, vai no meu site www.vinicius07.com.br. Até amanhã, à meia-noite, nós vamos estar assinando livros. Mas eu vou poder adquirir no sábado? Pode, só não vou poder assinar para você, porque a gente está com muito livro acumulado. A gente vai mandar para você um dia que você tiver num culto, um dia que você tiver num evento meu, daí você traz e eu assino, sem problema, tá bom? Conforme a minha disponibilidade de tempo também, certo? Então, estão aqui os nossos livros, eles são perpétuos, são calendários perpétuos, ou seja, você pode ler um por dia, por 365 dias, ou você pode ler 2, 3, 4 devocionais por dia também, conforme Deus toca e fala no seu coração.
certo? Nossos livros vão te abençoar muito, tenho certeza disso, amém? Vamos começar aqui, vou declarar os Salmos 91 e mais um anúncio. Domingo agora, 9 da manhã, nós vamos ter um culto em Alphaville, Barueri, São Paulo, Avenida Aruanã, número 120, eu vou estar ministrando. E no final, nós estaremos ungindo os doentes e orando pelos doentes, certo? Você é nosso convidado de estar junto com a gente, vai ser uma grande bênção. Compartilhe agora essa oração com 8 pessoas, mande aí para amigos, para parentes, deixa a tua curtida também nesse vídeo, para que o YouTube mande essa oração para outras pessoas, no nome de Jesus. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Eu quero agora fazer uma oração. Quero fazer uma oração por você, apresentar a tua vida, a tua casa, a tua família diante do Senhor. Senhor Deus e Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo, derrama do teu favor agora sobre a vida deste homem, desta mulher e desta casa. Eu oro pela saúde de cada um deles, para que o Senhor restabeleça a saúde daqueles que estão fracos, daqueles que estão doentes. Nós oramos pela cura total. Jesus Cristo é da saúde. Jesus, tu és a cura. Nós cremos em Ti, nós cremos no Teu poder e liberamos uma palavra de saúde do alto da cabeça até a planta dos pés. Dizemos ao câncer, dizemos às infecções e inflamações, rendam-se no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, quebra o jugo agora, espiritual, a opressão, toda a opressão espiritual que essa pessoa sente, aquilo que oprime ela seja livre agora. Do poder e na autoridade de Jesus Cristo, seja livre, seja liberto agora, que a mão do Senhor te toque, que a mão do Senhor movimente as coisas na tua vida. Eu oro para que seja quebrada a influência do mal. Eu oro para que toda influência negativa contra teus filhos, contra a tua casa, contra teu ambiente, saia. Seja removido no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Que a glória de Deus entre na tua casa. Que a glória de Deus entre no teu escritório. Que a glória de Deus entre nos quartos. Oramos, Pai, para que esse povo ouça a voz do Senhor, tenha direções do Senhor e tenha a sabedoria. Que a sabedoria nos proteja. E nós perdoamos, Pai, a todos aqueles que nos fazem o mal. Nós perdoamos aqueles que são ruins para nós, nós perdoamos aqueles que falam mal, nós perdoamos aqueles que nos invejam, entregamos eles nas tuas mãos e pedimos o teu favor, Senhor, sobre a nossa vida. O teu favor, Senhor, sobre a nossa vida. Também oramos para que o Senhor nos abra grandes portas e que haja proteção, haja livramento, haja direção. Que o Senhor visite a nossa casa, que o Senhor visite o nosso caminho. Te pedimos, abra-nos grandes oportunidades no nome de Jesus Cristo. E nos dá, Senhor, mais ânimo, mais força, mais capacitação. Nos rendemos a Ti e confiamos no Teu poder, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Se você foi abençoado com essa oração, compartilha ela agora. Seja um abençoador na vida de alguém e que você tenha uma excelente noite na paz e na graça do nosso Salvador Jesus Cristo. Até mais, gente querida. Deus abençoe.